Está no ar mais uma edição do AmbaCast, o podcast oficial da Agência de Notícias Brasil Árabe. Olá, você está ouvindo mais um episódio do AmbaCast, sua central de notícias sobre as relações entre o Brasil e os países árabes. Eu sou Bruna Garcia e hoje vamos falar sobre turismo halal no Brasil. O que os hotéis e estabelecimentos comerciais e turísticos precisam fazer para receber bem os turistas muçulmanos. Isso e muito mais vamos saber hoje com nossos entrevistados. Então pega o seu café árabe e vem escutar a gente. Meus entrevistados hoje são Ali Zogby, vice-presidente da Fambras Halal, e Nasser Khazraj, diretor comercial da Alimentos Halal. Sejam muito bem-vindos. É sempre um prazer estar participando aí com vocês, com a AMBA, especialmente num tema tão relevante que é a questão do turismo halal. Muito obrigado. Estamos aí todos, aqui para falar sobre um tema também muito importante. Obrigado, senhor Ali. Obrigado pelo convite. Esperamos que possamos agregar aí um pouco mais de conhecimento sobre uma área pouco explorada aqui no Brasil, Verdade, verdade. E quando a gente pensa em halal, geralmente a gente pensa em alimentos, mais especificamente na carne, no abate, de acordo com os preceitos islâmicos. Mas o halal, ou permitido para o consumo dos muçulmanos, vai muito além da carne e é um dos segmentos da economia que mais cresce à medida que a população islâmica também vem aumentando acima da média global. Estima-se que em 2050 o povo muçulmano chegue a cerca de 3 bilhões de pessoas, quase 30% da população mundial naquele momento. E o mercado halal envolve desde produtos como cosméticos, roupas e fármacos, até serviços como os restaurantes, os hotéis e outros estabelecimentos comerciais e turísticos. E é sobre isso que vamos falar hoje, sobre o turismo halal. Então, Nasser, Ali, eu queria saber de vocês, para começar pelo início, deixar tudo bem didático, eu queria que vocês me dessem uma explicação simples sobre o que é o halal, o conceito do halal. O halal, como o próprio nome já diz, significa lícito, Ela começa claramente como uma proposta religiosa do Islã, através de suas fontes, o Alcorão Sagrado e outras fontes. Então se estabelece o que é lícito, E a partir daí esse conceito ele ficou muito abrangente. Ele atingiu então questões éticas, questões morais, não só na alimentação, no ambiente social, na conduta, na justiça, nas vestimentas e até nas finanças, E o debate de hoje é sobre esse turismo. O halal ele entra, então, como um modo de vida que está sendo implementado hoje para a humanidade, para muçulmanos e não muçulmanos. É daquelas coisas que é inspirada por uma religião e que a civilização humana adota com muitas virtudes para todos. Legal. E para você, Nasser? O Dr. Ali falou muito bem, o halal é um conceito de vida, O halal é uma doutrina de vida para o muçulmano e sempre existiu. Começou no Brasil com essa parte do abate, da produção, das exportações de alimentos, só que sempre foi um conceito de vida. Existem coisas que são permitidas e coisas que não são permitidas para o muçulmano. E, lógico, tudo isso ela agrega mais saúde, mais bem-estar, mais tranquilidade e paz para o indivíduo que segue esse conceito. E, aos poucos, como o Dr. Ali acabou de confirmar, aos poucos, esse conceito de vida está sendo até acatado e abraçado por pessoas que não são muçulmanas, Porque realmente elas sentem a diferença e a melhoria em suas vidas ao acatarem este conceito. Legal. E na alimentação, o que eu sei do halal é que os muçulmanos não comem a carne de porco e também não pode ter nada alcoólico, na alimentação, inclusive nos perfumes, A gente sabe que também usam óleo em vez de álcool. Então, eu queria entender o que é o turismo halal, como que se aplica nos serviços. Perfeito, como a Bruna acabou de mencionar, a questão da alimentação é importante, mas a questão também dos processos de produção. Então, essa relação, por exemplo, como é que você produz?
você afeta o meio ambiente de maneira negativa, você está afetando a segurança da saúde daquele ser humano. Essas são questões que vão muito além do suíno e do álcool, né? E devem ser colocados dentro da perspectiva do halal. Como o nome diz, o turismo halal são produtos e serviços, né, dentro do segmento de viagens e turismo, e que são guiados por essas mesmas regras que nós citamos aqui agora, né? E que vão fornecer, então, num primeiro momento, instalações aí para hóspedes muçulmanos ou locais de alimento mesmo para hóspedes muçulmanos que venham de outra localidade. Então, eu diria que o turismo halal é exatamente esse conceito voltado para as questões das viagens, né? E que acaba, obviamente, como disse aqui, atendendo também a não muçulmanos, né? Que querem seguir essas regras, essas orientações que dignificam o ser humano e, ao mesmo tempo, também é salutar do ponto de vista da saúde desse ser humano. E, Nasser, quais são os requisitos para um hotel ou um restaurante se adaptarem para receber esses turistas muçulmanos? O que basicamente um hotel ou um restaurante precisa fazer? Existem várias questões que que são muito importantes para que um estabelecimento leve em consideração a fim de o seu espaço e suas acomodações e seus serviços sejam de acordo com a doutrina islâmica e o conceito halal. Entre elas, existe a questão da contaminação de produtos halal com não halal. Isso no que diz respeito a restaurante, a cozinhas onde o alimento é preparado, né? Então, existe uma série de cuidados, por exemplo, que um hotel deve ter, um resort, né, deve ter, para poder oferecer um produto halal e que não tenha sido contaminado durante o preparo, durante o seu preparo, não tenha sido contaminado com outros produtos não halal. E sobre a questão das acomodações, o espaço, existe uma série, né, de questões, entre elas, por exemplo, as bebidas alcoólicas não devem estar ali no espaço, né, onde é frequentado pelos muçulmanos, pelo menos evitar, né, que isso seja ali exposto. De repente, andares separados. O senhor fala, ou, de repente, uma área do restaurante separada que não sirva bebida alcoólica? Pode ser desde a entrada, às vezes, a entrada do hotel. Existe aquele coquetel, aquele coquetel de boas-vindas, né? Que normalmente alguns resorts, alguns hotéis servem para os convidados, para os hóspedes que assim chegam, desde até a saída, né? Tudo que envolve um muçulmano, desde a entrada dele até a saída dele, né? A recepção. E eu acho que uma coisa muito importante é que tudo deve ser muito bem identificado, né? Ou seja, se tiver ali uma bebida, um coquetel, não tem problema, eles têm outros hóspedes também não muçulmanos. O importante é que isso seja identificado como alcoólico, como não halal, né, para que o muçulmano possa estar ciente de que aquilo não pode ser consumido por ele. É lógico que nem todos os hotéis ou todos os espaços têm essa condição de ter duas recepções, duas entradas, uma para muçulmanos, outra para não muçulmanos. Isso é meio difícil, né? Mas eu acho que fazendo essa adaptação, essa informação, né, nessas questões, resolveria uma grande parte, né, dessa questão. No caso do restaurante, teria que ter duas cozinhas separadas, para não haver a contaminação? Na realidade, você tem hoje as acreditadoras, de uma maneira geral, né? Eles trabalham com duas categorias, a G e a I. E essas categorias, elas então estabelecem parâmetros para os espaços e para os produtos, né? Então, por exemplo, hoje você vê nos hotéis hoje que são considerados halal, eles divididos aqui em 3 categorias. A categoria A é 100% halal. Tudo que o Nasser colocou aí, ela sofre, então, as restrições de maneira absoluta. Por exemplo, a gente fala aí do alimento
de uma cozinha 100% halal, que ela utilize, então, toda aquela alimentação e também os alimentos para produzir aquele alimento, os industrializados têm que ser halal, o tipo de manuseio, tudo aquilo para tornar, então, essa categoria A, que é 100% halal. Existe uma categoria B, que é uma média, uma escala média de halal, turismo halal, que é chamada halal friendly, que é os amigos do halal. E tem uma categoria C, que é o Muslim friendly, que seria os amigos do muçulmano. Eu diria que nós temos aí uma escala do simples para o complexo. Né? Então, você pode adaptar, por exemplo, uma categoria C. Essa categoria vai ser relativamente mais simples, como o próprio Nasser disse, né? É o convívio entre as diferenças, isso faz parte do princípio islâmico. Não é possível que o Islã segregue ou separe, né, de uma maneira agressiva. Simplesmente ali nessa categoria C, está lá no cardápio os produtos que são halal, uma carne halal, enfim, os produtos que seguem a orientação halal. Mas também está no cardápio outros tipos de produtos. Num restaurante 100% halal, que é a categoria A, você estaria, então, rigorosamente só ofertando produtos halal. Por exemplo, é muito importante que se estabeleça algumas práticas relativamente simples. O muçulmano, ele tem a oração como uma obrigatoriedade. E essa oração, que ele faz 5 vezes ao dia, essa é uma oração que ele faz que tem algumas características. Por exemplo, tem a ablução, que é o wudu, que as pessoas se lavam, elas se purificam, tanto do ponto de vista espiritual quanto do ponto de vista físico. Então, você tem que dar todas as condições para que esse tipo de conduta, de se lavar adequadamente, num local específico, ele seja feito. Os quartos, por exemplo, o muçulmano ele reza, ele tem uma qibla, quer dizer, ele vai orientado para onde? Para Meca. Então, você tem que ter toda uma bússola, tapetes para fazer isso. De preferência, se você conseguir um local de oração, para que ele possa fazer essa oração, um local público, comum, também é bastante interessante. E é claro, nesse local íntimo, você pode, por exemplo, evitar de colocar álcool no frigobar. Então, tá ali, é um quarto halal, você tem lá os tapetes, você tem o Alcorão Sagrado, você não coloca. Enfim, são uma série de questões que podem ser adotadas. Lembrando que o Islã, os muçulmanos, não é um bloco monolítico que a gente possa enxergar todo muçulmano igual. Eles têm características diferentes. Por exemplo, o muçulmano que vem do Irã, né, ele vem, talvez, com uma perspectiva diferente do muçulmano que vem dos Estados Unidos. Você tem muçulmanos no mundo todo. Então, é muito interessante falar para quem está pensando no hotel o ponto focal dele. As características de diferença do muçulmano e a estratégia de quem vai adotar o halal em seu espaço ou em seu restaurante, elas têm que ser consideradas. E eu diria aí, é muito importante, talvez, para o Brasil, nesse momento, que a gente comece através de categorias menores, porque aí a adaptação vai ser menor. Tem gente, por exemplo, eu quando viajo, eu penso assim, que companhia aérea que eu vou pegar, eu quero uma comida halal ali naquela companhia. Uhum. Aí eu penso assim, que restaurante que eu vou ter que vai ter pelo menos a comida para poder me alimentar? E esse quarto de hotel, como é que vai ser? Alguns detalhes, eu não sou tão rigoroso, uhum, né? Mas é bastante importante a gente enxergar, né, essa dimensão dos muçulmanos no mundo todo. O muçulmano que vem da Malásia, sei lá, do Irã, do Oriente Médio, às vezes o perfil dele é muito diferente do muçulmano que vem da Europa ou aqui mesmo da América do Sul, né? Então eles têm um perfil bem diferente. O cliente final, os hotéis, os estabelecimentos, conhecendo o perfil do muçulmano
que irá frequentar o espaço deles. Isso é muito importante para que eles possam realmente entender quais adaptações eles devem fazer. E, lógico,